Abra comigo em Mateus capítulo 3, versículo 11. Todo mundo achou? Eu vos batizo com água, João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai, no nome de Jesus, visita as nossas vidas, Senhor. Deus fala conosco, ó Deus, e ministra a Tua palavra na minha vida e na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. E que a unção do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui sabe fazer bolo? Quem sabe fazer um bolo do mais simples que seja? Levanta a mão, deixa eu ver. Ixi, tem muita gente que não sabe fazer um bolo. Nossa. Não sabe fazer bolo, não? Quantos homens aqui sabem fazer bolo? Levanta a mão, homem que sabe fazer bolo. Você sabe fazer um bolo, Carlinhos? Jesus, só Deus na causa. Hein? Agora, comer o bolo, você sabe. Comer. Quantos sabem comer um bolo gostoso? Quem sabe comer um bolo gostoso, dá glória a Deus. Comer. A Janete faz um bolo de banana, que é fantástico. E eu vou te fazer uma pergunta. Vamos pegar um bolo aí bem básico, né? Farinha, açúcar, ovos, leite e fermento. Você misturou tudo isso, bateu na batedeira de bolo. Você tem um bolo? Você tem um bolo? Tem tudo. Tem tudo do bolo. Você tem um bolo? Dá para comer? Apesar que eu lembrei de manhã, quando fui falar isso, que quando eu era criança, eu ficava em volta da minha mãe para lamber, passar o dedo na tigela, né? Mas passar o dedo na tigela é uma coisa, comer aquela meleca toda, dá diarreia, não dá? Se não der diarreia, dá algum trem. Agora, quando você pega aquela meleca toda e bota no forno, sofre uma transformação? Vira bolo? Dá para comer? Claro. Então o fogo transforma aquele ajuntamento de ingredientes numa coisa gostosa, que você come, engorda, né? Depois tem que fazer bastante caminhada para poder queimar as calorias. Tem uns bolos aí bem calóricos, né? Mas que é gostoso. Fala sério, né? Mas só o fogo teve o poder de transformar aqueles ingredientes misturados em um bolo gostoso, né? O vidro, que a gente tanto usa, hoje quase tudo vai vidro, né? Portas de vidro, tudo de vidro, né? Copo de vidro, tigela de vidro, prato de vidro, não sei das coisas. É areia. É areia que foi transformada pelo poder do fogo, né? A areia queimada é transformada em vidro. Olha que coisa interessante. O fogo derrete a areia e funde a areia a ponto de ficar uma coisa bela, totalmente diferente de um monte de grãozinhos. Olha que coisa interessante. Eu achei interessante, eu estava lendo a respeito disso, é lógico, né, para poder ministrar. E o ouro, ele tem que ser depurado no fogo, porque senão ele é moldado, ele é purificado no fogo. E a prata também passa pelo mesmo processo. E aí eu vi uma coisa muito interessante, perguntaram para o Orives como ele sabe, porque a prata ela vem misturada com um monte de outras coisas, e no fogo é que ela é purificada. E aí perguntaram para um Orives quando ele sabia
como ele ficava sabendo que aquela prata estava pura. Ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: eu sei que a prata está pronta, pura e preparada quando ela reflete o meu rosto. Quando eu olho e a prata reflete o meu rosto. Olha que coisa interessante. Aí eu lembrei da gente, né? Que nós estamos prontos quando o fogo do Espírito faz Jesus refletir na gente. Nós somos a prata, Jesus é o ourives, né? E aí a glória dele é refletida em nós. Então o objetivo do Espírito Santo é fazer você refletir a glória de Jesus. Amém? E aí você vai lá em Jeremias 18, e o Senhor fala assim para o profeta, leva ele na casa do oleiro, e diz assim: acaso eu não posso fazer com você, casa de Israel, como o oleiro faz com o barro, não é? Que desmancha e faz de novo, não é? E nós sabemos que nós somos vasos de barro, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Você é um vaso. O conteúdo é o Espírito Santo, mas você continua sendo um vaso de barro. Mas o conteúdo é o Espírito Santo. Então, para você, quantos querem o poder, a unção do Espírito Santo na sua vida? Você tem que ser vaso. Se não for vaso, como que Deus enche? Olha assim para um cara de profeta, para o seu irmão, e fala para ele assim: se você não for um vaso, como que Deus vai encher? Como que Deus enche alguém que ainda não é vaso? Não enche, né? Deus enche o vaso. O vaso é que retém a unção. Senão, Deus joga, passa por cima e cai para as beiradas, não é? Agora, olha o processo de se fazer um vaso. Eu falo muito isso porque Deus falou de uma maneira muito forte comigo no tabernáculo uma vez. Eu estava orando e Deus falou assim para mim: você lembra da areia da praia? Eu gosto muito de praia, e a vida inteira eu gostava de deitar de bruço assim, na areia, ali onde a água está meio molhadinha, e o cheiro daquela areia, eu sempre gostei do cheiro da areia da praia. E Deus falou assim para mim: você lembra da areia da praia? Eu voltei lá na praia, aí o Senhor falou para mim: você não é feito com areia da praia. Não se faz vaso com areia da praia. A areia da praia se faz estátua de areia que o vento desmancha. Vaso se faz com argila do brejo. Barro fedido do brejo. E aí o Senhor falou comigo: nunca se esqueça da onde eu te tirei. Ninguém aqui era coisa boa. Ninguém aqui era coisa boa. Ninguém. Não tem ninguém aqui que pode dizer eu era alguma coisa. Não. Nós todos somos vaso feito de barro do brejo, fedido, aquele barro preto. E Deus falou assim para mim: nunca se esqueça da onde eu te tirei, para que você seja sempre grato pelo que eu fiz na sua vida. Quando a gente lembra da onde Deus nos tirou, a gente é grato pelo que Ele fez na nossa vida. Amém? Agora, o vaso, ele é tirado, o barro, lá do brejo. Ele é preto. Ele é preto e fedido. E aí, o oleiro pega aquele vaso, aquele barro preto e fedido, leva. E a primeira coisa que ele faz é tirar as impurezas do barro. O barro vem com pedra, o barro vem com caco de vidro, o barro vem com pedaço de pau, e a primeira coisa que o oleiro vai fazer é ir tirar do meio do barro tudo aquilo que vai machucar a mão do oleiro. Por isso, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Algumas coisas que Deus tira da sua vida, algumas coisas que Deus trabalha na sua vida para tirar, são coisas que vão machucar a mão do oleiro.
Tem algumas coisas da nossa vida, até alguns pecadinhos de estimação, algumas coisas que nós fazemos que Deus quer tirar da sua vida, para que não machuque a mão do oleiro, para não machucar a mão de Deus. Ele vai trabalhar na sua vida, e a primeira coisa, Ele vai tirar. E nós somos apegados a algumas coisas, nós somos apegados a ponto de chorar, e lamentar, e murmurar por algumas coisas que Deus tira da nossa vida. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se você serve a Deus, a palavra de Deus diz: todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Repete comigo: todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus. Quem ama a Deus? Então você tem que confiar que o Senhor está no controle da sua vida. E até em alguns momentos em que Ele tira algumas coisas, é porque Ele está trabalhando na sua vida, Ele está agindo na sua vida. E depois que Ele tira todas essas coisas impuras, que o barro fica somente o barro, Ele pega aquele monte de argila e desce a mão na argila. E pá, pá, e bate, e joga aquela argila na pedra, e joga de novo, e joga outra vez, e joga e bate. Por quê, queridos? Porque se ele for colocar aquele monte de barro, daquela forma, para formar o vaso, aquele barro vai esfarelar. Então ele tem que tirar todas as bolhas de ar, tudo aquilo que ainda faz com que aquele barro esfarele. Então ele tem que dar o quê? Consistência para aquele barro. Repete comigo: consistência. Por isso que Deus, a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus açoita aquele que ama. Em Hebreus 12 diz assim: Deus açoita o filho a quem ama. Repete comigo: Deus me bate porque me ama. Deus me açoita porque me ama. Porque não é bater, de Deus não te dá surra, mas Ele trata com a sua vida. Porque tem dois tipos de cristãos. Existe o cristão consistente e o cristão esfarelento. Cristão consistente é aquele que foi tratado por Deus, e Deus foi batendo, ele foi passando pelas situações, é uma massa consistente. Mas existe aquele que esfarela, que diante da primeira luta desmancha, diante do primeiro problema derrete, desmancha, esfarela. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você seja um cristão que esfarela diante das situações, mas uma pessoa consistente. Amém? Deus quer dar consistência para a sua vida. O que é consistência? Se está bom ou se está ruim, você está firme. Se está chovendo ou se está fazendo calor, você está firme. Se a coisa está alegre ou se está triste, você está firme. Se a água bateu para cima ou bateu para baixo, você está firme. Não abala a sua fé. Você não se desmancha diante das situações. Você continua firme, consistente, convicto. Amém? Estruturado, estabelecido, com raízes no Senhor, forte. Quantos querem ser desse jeito? É isso que Deus tem para a sua vida. Você tem que ser como uma árvore frondosa, amém? Que as tuas raízes cheguem até os ribeiros de água, e que as tempestades não te derrubem, amém? Uma pessoa consistente. Por isso que Deus muitas vezes trata com a sua vida. Eu passei por muitas situações na minha vida, muitas. Eu e Janete passamos por muitas situações da minha vida. E eu sei que todas elas foi com um propósito de Deus dar consistência à nossa vida. Amém? Dar maturidade. Agora, quando a gente começa a esfarelar demais, a gente sai do propósito de Deus. E aí, queridos, preste atenção. Quando você tem consistência, quando o barro tem consistência, o oleiro põe a mão no barro. Quantos querem que a mão de Deus toque na sua vida? O oleiro só toca no barro consistente. Porque o barro esfarelento desmancha. Quando você tem consistência, o oleiro começa a dar forma para a sua vida. Assim como o oleiro dá forma para o vaso, Deus quer dar forma para a sua vida. Deixa Deus te moldar. Olha assim com cara de profeta para o teu irmão e fala: deixa Deus te moldar, meu irmão.
Deixa Deus botar a mão na sua vida, deixa Deus te moldar. Qual que é o nosso problema? Deus, eu não quero, assim não. E a gente muitas vezes está naquela roda, quem já viu aquela roda do oleiro? E Deus botou na mão e a gente fazendo assim, não põe, né? E não deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque os propósitos de Deus são muito maiores do que os seus. Concorda comigo? Só que preste atenção, um barro tirado do brejo, purificado das impurezas, tratado e formado, ainda não passou pela maior transformação que ele necessita. Porque aquele barro formado, quando vai no fogo, e ele é queimado, o fogo tem o poder de transformar aquele barro em louça. E aí se torna um vaso que você pode colocar na sua casa. O fogo, eu já fui lá em Porto Ferreira várias vezes, você vê aquele monte de barro preto num lado, e depois você vê um monte de vaso branquinho, sai do fogo branco. O vaso preto vira vaso branco. O barro preto vira vaso branco. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. O fogo transforma. Amém? O fogo que transforma um monte de ingrediente em bolo. O fogo que transforma uma prata, um ouro, transforma areia em vidro. Um fogo que transforma um barro do brejo num vaso. Amém? Quer transformar a sua vida também. Por isso que João Batista fala que ia vir aquele que ia transformar, ia derramar fogo e batizar com fogo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, tiveram um ensinamento intensivo, ouvindo Jesus todos os dias, sendo ministrado por Jesus. Os discípulos viram Jesus curar, aula prática. Os discípulos viram Jesus libertar demônios. Os discípulos viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus se manifestar em glória. Os discípulos tiveram experiências sobrenaturais e um mestre, porque eles eram discípulos e a palavra discípulo é aluno, e Jesus era o mestre. E Jesus ensinou 3 anos na prática, andando com eles, ensinando, e depois botou eles para fazer um estágio. E eles foram estagiários. Jesus mandou de 2 em 2, falou: agora vocês vão lá pregar o evangelho, expulsar demônios, curar. E no estágio eles se deram bem. Todos os estagiários de Jesus foram de 2 em 2 e pregaram, e oraram e voltaram empolgados. Os demônios se submetem. E o Senhor usou aqueles estagiários para curar, para libertar, e eles voltaram empolgados. Mas no final de 3 anos, Jesus chega para Pedro e diz assim: quando você se converter, você prega para os teus irmãos. Jesus nem considerava que eles ainda eram convertidos. E aí, preste atenção, Jesus morre, ressuscita, fala com eles e sobe para o céu. E eles estão lá, medrosos, escondidos, sem saber o que fazer. E aí a Bíblia fala que eles começaram a se reunir no cenáculo, e eles, repete comigo, perseveravam, unânimes em oração, orando, 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 orando. E aí veio sobre eles línguas como de fogo, e o fogo queimou e transformou cada um deles. Pessoas que eram medrosas, simples, incultas, Pedro que negou Jesus, Tomé que era um incrédulo, se transformaram em homens ousados, homens cheios do poder de Deus, que revolucionaram o mundo. Queridos, preste atenção, tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós fazemos, se nós não tivermos o poder de Deus, é apenas teoria nas nossas vidas. É o poder de Deus que pega tudo que nós aprendemos, queima e nos transforma em homens e mulheres ungidos, e na prática, pessoas vitoriosas. Você me entende? Que é o poder de Deus que faz essa transformação, que é o fogo do Espírito que faz essa transformação. Por isso nós necessitamos que o fogo do Espírito Santo seja derramado. E tem um detalhe:
Por que os discípulos não ficaram cada um na sua casa? Por que o Espírito Santo não visitou cada um na sua casa? Mas eles se reuniram, porque a manifestação do poder de Deus vem sobre a igreja. Amém? Jesus falou para você orar no teu quarto e falar com Deus. Você deve fazer isso todos os dias. Mas a manifestação do poder de Deus vem sobre a igreja. Por isso que Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente. Porque a manifestação do poder de Deus na igreja é diferente. Você precisa da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que o diabo trabalha continuamente para causar divisão, criar picuinha entre uma pessoa e outra. Porque ele sabe que se nós estivermos unidos, juntos, buscando o poder de Deus, nós nos tornamos uma bomba atômica. Você me entende? Que juntos nós podemos orar, buscar e manifestar o fogo e o poder de Deus. Charles Finney foi um homem que era advogado, e quando ele viu o poder de Deus se manifestando, ele foi para o meio do mato. Ele fez a seguinte oração: Senhor, Jesus, se é verdade isso daí, que existe isso, eu quero ser batizado com fogo. E depois, se não me engano, de 4 horas ali, orando, ele falou, não, eu morro aqui, mas eu não saio daqui. E Deus sabia que ele era daquele jeito mesmo, que ele morria ali e não saía dali. Depois de 4 horas, ele foi batizado com o Espírito Santo, foi queimado com fogo, e aquele homem revolucionou os Estados Unidos. O poder de Deus se manifestou na vida dele de uma maneira tão grande, que aonde ele chegava, a unção pegava as pessoas sem ele abrir a boca. Pastor Roberto de Lucena estava conversando com a gente ontem, e ele disse assim, que ele estava contando, a gente estava conversando, que com 16 anos, o pai dele, que era pastor, ungiu ele evangelista. Aí o pai dele, no dia seguinte, pegou ele com 16 anos de idade, botou no carro, levou no presídio, falou, essa é a sua igreja. Falou, na onde, pai? Aqui. Falou, mas é um presídio, mas é aí que você vai começar. Aí foi lá falar com o diretor do presídio virou e falou assim, ele é de menor, eu não posso deixar ele entrar. Ele falou, eu não sei o que meu pai conversou com aquele diretor que acabou deixando eu entrar. Meu pai me largou lá e foi embora. E eu com 16 anos, sozinho no presídio, comecei a pregar. Para aquele povo. Ele falou assim, que a hora que ele olhou para trás, vinha vindo um camarada, e falou que Deus, assim, foi assim, ele nem pensou, foi o Espírito Santo. Ele pegou e falou o nome do cara. Ele falou, Valdir. Eu não lembro o que ele falou, o resto, se faz isso para mim, o que é. Ele falou o nome do cara e falou mais alguma coisa. Ele nunca tinha visto o cara na vida. Deus é que revelou, né? Ele falou, isso não acontece comigo normalmente, né? O cara, quando ele falou com o cara afastou, bateu na parede, escorregou e sentou. E ficou lá, estatelado. Aí quando ele fez apelo, o cara foi e aceitou Jesus. Depois o cara foi contar para ele, esse Valdir, que ele mostrou, estava com um estilete, ia vir por trás e enfiar o estilete nele. E matar ele. Esse rapaz, no segundo culto, foi batizado com o Espírito Santo. E se tornou o auxiliar dele na cadeia, o Valdir. Aí ele disse que ele tinha um amigo, lá em Arujá, onde ele morava, o amigo era traficante. E ele foi lá e pregou para esse amigo, começava a falar desse amigo, falar de Jesus para esse amigo. O amigo virou para ele e falou assim, nunca mais você me fala desse Jesus. Se você me falar de novo desse Jesus, eu te mato. Ele falou que ele ficou com medo, não falou mais. Não abriu mais a boca. Mas não falou mais para mim. Esse amigo era traficante, foi preso. Caiu na cela de quem? Do Valdir. E o Valdir começou então a falar de Jesus para ele. Ele falou, vou te falar uma coisa. Você não me fala desse Jesus mais, porque se você me falar desse Jesus, eu te mato. O Valdir também ficou com medo, não falou mais. Esse camarada, acho que chamava Orivaldo. Esse camarada organizou uma rebelião.
no presídio e liderou uma rebelião, mas foi pego. Foi pego, mas falou que o seu Orivaldo apanhou tanto, que eles arrebentaram ele. Depois arrancaram a roupa dele, pegaram ele na solitária, jogaram água, falou que estava um frio, jogaram água na solitária, jogaram ele lá dentro e trancaram a porta. Falou que depois de um dia, 2 dias, o carcereiro chegou lá e falou assim, o Roberto, o Valdir, o Valdir, estava preso, o auxiliar, o que tinha convertido lá da prisão. Valdir, o seu amigo lá, ele deve ter apanhado muito, deve ter levado muita coisa na cabeça, que ele está lá gritando, falando umas coisas lá atrapalhadas, eu acho que ele pirou. Então eles deixaram o Valdir ir lá falar com ele dentro da solitária. Quando o Valdir chega na solitária, esse Orivaldo está orando em línguas, batizado com o Espírito Santo. Aí ele entra e começa a conversar com esse Orivaldo, o Valdir. Aí ele falou, olha, me jogaram aqui, eu apanhei muito, está tudo quebrado, arrebentado. Aí eu fiz uma oração. Eu lembrei de você, lembrei do Roberto, as coisas que vocês falaram para mim, e eu disse assim, ó Deus dos crentes, se é verdade que você existe, toca na minha vida agora, ou deixa eu morrer. E aí veio um negócio, um fogo sobre a minha vida, e eu comecei a falar essas coisas. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Hoje, o Valdir e o Orivaldo são pastores. Saíram da prisão, isso já faz muitos anos, e servem ao Senhor. Por quê? Porque o fogo de Deus alcançou eles. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Igreja é igual a um vulcão. Uma igreja, ela é igual a um vulcão. Um vulcão, ele pode estar adormecido. Olha que interessante. Quem já foi em Caldas Novas, aquelas águas quentes de Caldas Novas? Então, lá é um vulcão extinto, mas ainda existe magma no solo lá embaixo que aquece a água. Agora, existem vulcões que estão anos adormecidos, mas o fogo está lá dentro. O fogo está lá dentro. E um dia pode eclodir. Nós podemos ser um vulcão adormecido, o fogo aqui dentro. Mas nós podemos também ser um vulcão que explode. E quando esse fogão explode, ele pode lançar labaredas de fogo a quilômetros de distância e alcançar pessoas. O Roberto participava de uma igreja que estava, uma igreja de oração, uma igreja de unção, de fogo. Essa labareda na vida do Roberto alcançou o Valdir e depois alcançou o Orivaldo. Mas saiu de um local e alcançou. Nada é por acaso. Nós podemos ser um vulcão em erupção, lançando labareda para todos os lados. Por isso nós precisamos um dos outros. Sozinho não dá para fazer isso. Olha para o teu irmão e diga para ele, sozinho não dá para fazer. Não dá. Nós necessitamos. A Bíblia fala que os discípulos, repete comigo, perseveravam unânimes em oração. Primeira palavra, perseverar. As coisas não acontecem do dia para a noite. Não foi no primeiro dia que Deus derramou o fogo do Espírito Santo Pentecoste, foi no último. Então, perseverar. Unânimes, queridos, todos juntos, falando a mesma língua, buscando o poder de Deus. Nós temos que largar as coisas bobas deste mundo, as bobeirinhas, que a gente muitas vezes atrapalha a nossa vida, e buscar, porque é o poder de Deus que transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma a sua família, transforma o seu trabalho, muda e revoluciona. Talvez tudo aquilo que você tem buscado e não tem alcançado é porque está faltando o fogo de Deus na sua vida. Talvez tudo aquilo que você tem buscado e nós temos buscado e talvez não temos alcançado é que está faltando poder, unção e autoridade para romper cadeias que estão na nossa frente, amém? E eu sei que é o poder de Deus que rompe em cadeias, é o poder de Deus que
quebra grilhões. É o poder de Deus que faz os demônios se submeter. É o poder de Deus que transforma situações. É o poder de Deus que muda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso, sem poder nós não somos nada. O poder é que faz cadeias quebrar, a gente ser transformada, viciado ser liberto, pessoas serem curadas, serem transformadas. É este poder que muda a nossa vida. E esse poder só vem à medida que nós buscarmos ao Senhor, perseverarmos unânimes em oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Eu preciso deste poder. Eu preciso deste poder. Você precisa deste poder. Nós precisamos do poder do fogo transformador do Espírito Santo. Amém? Por isso que o inimigo, ele trabalha constantemente, gerando divisão, gerando situaçõezinhas, para que a gente não se ajunte e ore ao Senhor. Porque juntos o fogo vem, e esse vulcão explode. Eu gosto muito de história, e teve um problema, em 1500 teve um problema na Rússia. Muita poeira de vulcão na Rússia. Essa poeira fechou o tempo lá e o sol não foi forte na Rússia, que já é frio, e morreu muita gente. Isso foi causado por um vulcão da Colômbia. Um vulcão na Colômbia causou situações na Rússia. Olha como vai longe o poder de um vulcão. E Deus nos chamou para ser um vulcão que lança labaredas para todo o planeta. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.